nós passamos também por um grupo grande, né, que foram aqueles que exatamente estavam no momento da chegada do Messias aqui a esta terra, ainda bebê, que foram os pastores de Belém, Simeão, Ana e os reis magos orientais, né? E hoje nós vamos estudar um pouquinho, voltar um pouquinho antes do nascimento de Jesus, e já entrar depois do período do nascimento de Jesus até o início do seu ministério. E o nosso personagem principal, esse nosso adventista especial do primeiro advento, é João Batista. João Batista foi o jovem adventista que preparou o caminho do Messias. Teve um trabalho fundamental, né, tomado pelo Espírito Santo para no início preparar ali os corações que iriam receber o Messias. Então, nós vamos começar lá no nosso texto base de Lucas, né? A gente está tomando o relato de Lucas como base para a gente poder estudar. Mas hoje nós vamos ter várias passagens aí nos outros evangelhos e outros textos bíblicos também. Eu quero dizer que nesse estudo de hoje, ele tem um ponto assim muito importante, porque João Batista ele vai mexer muito conosco. João Batista era o adventista que estava preparando o caminho para a vinda do Messias, a primeira vinda de Jesus. Mas há um grupo de pessoas que fazem o trabalho de João Batista hoje, que prepara o caminho para o segundo advento. Então, nós vamos ver muita relação entre João Batista e os adventistas de hoje. Bom, então nós vamos começar aí com Lucas, no capítulo 1, os versículos 13 e 15. Está escrito assim: Disse-lhe, porém, o anjo Zacarias: Não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Bom, ali o nome escolhido, João, tinha um significado importante. Mais recentemente, as pessoas têm se preocupado com o significado dos nomes hoje no Brasil para poder dar o nome a uma criança. Mas nem sempre foi assim aqui no Brasil. Já no Oriente Médio, o nome dado a uma criança, ele tinha muito significado para ela. E para João, o significado do seu nome, o Senhor é gracioso, tinha uma ligação muito importante com a missão dele. João iria apresentar, através da palavra de Deus, o Deus gracioso, o Deus da graça. Esta era a sua missão e este era o seu nome. Já carregava no seu nome a sua própria missão. O verso 15 diz: Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Bom, nós temos aqui um grupo majoritariamente formado por mulheres. Não sei quantas de vocês são mães, mas aqui está um ponto muito interessante, bonito, porque aqui fala que João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Só é possível quando a mãe está cheia do Espírito Santo e aí a criança é cheia do Espírito Santo. Não é possível uma mãe dominada por demônios ter uma criança cheia do Espírito Santo no seu próprio ventre. Isso só é possível quando a mãe também está cheia do Espírito Santo, e este era o caso de Isabel. Nós vemos o relato de como o Espírito Santo agiu por meio dela, como ela profetizou, como ela cantou, né? E neste relato que nós lembramos aí um pouco há tempo atrás, Maria, quando foi visitar Isabel, ela teve a oportunidade de encontrar ali tanto a mãe quanto o bebê que estava no seu ventre
estavam ali cheios do Espírito Santo. Maria profetizou e João Batista estremeceu de alegria no seu ventre, porque ali estava a mãe do seu Salvador. Bom, então nós podemos ver, através aqui, né, deste texto, a importância da influência materna desde o ventre. Não que é só no ventre, mas a mãe ela tem uma oportunidade especial, porque desde o ventre ela já pode influenciar a criança. Se nós formos até o Espírito de Profecia, nós vamos encontrar vários textos onde mostram a responsabilidade, sim, do pai, sacerdote do lar, mas vai mostrar a importância grandiosa da mãe na educação dos filhos. A rainha do lar, ela pode incutir mensagens importantíssimas no coração dos filhos. O Espírito Santo, ele é transmitido também através da mãe, já ali nos seus bebês. Bom, avançando um pouquinho mais, nós temos aí os versos 16 e 17, onde diz que João Batista converteria, aí diz, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor Deus. Verso 17 continua a falar que ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Bom, eu marquei aqui primeiro as palavras converter, porque a Bíblia é muito clara em dizer que o ser humano não consegue converter o coração do outro. Somente o Espírito Santo pode realizar essa obra. Então, para a Bíblia afirmar que João Batista converteria muitos filhos de Israel, é porque João Batista não estaria mais no seu próprio controle. Não é que ele não tinha o controle da sua vida, mas é que ele voluntariamente entregaria a sua vida para ser completamente dirigida pelo Espírito Santo. Essa era a sua escolha pessoal. E como ele escolheu e como ele permitiu que o Espírito Santo tomasse toda a sua vida, é dito que ele converteu, porque quem estava fazendo o trabalho em João Batista já não era mais João Batista, e sim o Espírito Santo. De onde você está tirando isso, Gustavo? O verso 17 diz que ele iria diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. E nós sabemos que o espírito que conduzia Elias no passado, no Velho Testamento, era o Espírito Santo. Então é possível a Bíblia dizer que ele converteria o coração dos pais aos filhos, porque ele estaria realizando a obra do Espírito Santo. Então, hoje, nós, humanamente, não podemos converter o coração de ninguém, mas quando nós somos utilizados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, através de nós, converte o coração das pessoas. Somos usados como um vaso de barro, mas ali está a ação do Espírito Santo. Bom, aqui a gente tem um tesouro aqui nesse baú. Toda vez que aparecer um baúzinho aí com um tesouro, nós vamos encontrar alguma comparação para os nossos dias. Porque aqui estamos vendo uma história que aconteceu há quase 2000 anos atrás. E agora nós precisamos de encontrar o paralelo para os nossos dias. Então, nós vamos aqui abrir esse tesouro para ver o que nós temos aqui. Nós temos aí um texto de Mateus, no capítulo 17, dos versos 10 ao 12. Vejam aqui, nós vamos começar uma chave para poder entender essas comparações. Olha só, o verso 10 diz que: mas os discípulos interrogaram: por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Quero fazer um parênteses para dizer que nós saltamos aqui vários anos ao futuro. Porque nós estamos lendo Lucas quando João Batista estava nascendo, prometido ainda para nascer. E aqui agora eu estou pegando um texto de Jesus, já lá no seu ministério, Jesus já era adulto, João Batista já tinha até morrido, inclusive. Então,
Eu estou pegando um texto do futuro em relação ao futuro de João Batista. Continuando aí esse texto, o que nós temos? Só um minutinho que eu vou fechar a janela aqui por causa da chuva. Ok? Nós temos Jesus respondendo no verso 11 da seguinte forma, está até em amarelo. De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Veja, Jesus está prometendo que Elias viria. E no verso 12, depois disso, Jesus diz assim, eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Olha só que bonito, eu sei que muitos de vocês já conhecem a explicação desse texto, né? Nós vamos reforçar aqui. Quando ele disse Elias já veio, estava se referindo a João Batista. Nós vimos a promessa em cima, está aí, o texto de cima, de Lucas 1,17, de que João Batista viria no poder de Elias. Essa promessa, inclusive, é lá de Malaquias, né? Nós formos lá ao capítulo 4 de Malaquias, 3 e 4, nós vamos encontrar aí esta profecia. E nós temos aqui ainda Jesus prometendo que Elias viria ainda no futuro para restaurar todas as coisas. Ora, se João Batista já tinha vindo, já tinha feito o seu papel aí no poder de Elias e já tinha morrido, quem que é o outro Elias que ainda ia vir? Então, é um Elias que está aí no futuro. Alguém que ia fazer uma obra semelhante à de João Batista. Se João Batista fez para o primeiro advento, Jesus já estava aqui, o outro Elias viria para fazer para o segundo advento. Iria preparar o caminho de Jesus, como João Batista preparou, mas para o segundo advento. Vamos avançar, que a gente vai encontrar ainda essa chave aí nos outros baús do tesouro. Se a gente avançar lá para o finalzinho do capítulo 1, nos versos 76 a 79, nós vamos encontrar aí uma parte da canção do Cântico de Zacarias. Nós já comentamos, nós não vamos ler todo o cântico, mas nós vemos aqui uma parte interessante quando Zacarias abençoa o seu filho que ali tinha acabado de nascer. E aí João Batista fala assim, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. E olha lá no finalzinho, está destacado em negrito, ele viria para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. João Batista aqui estava sendo abençoado pelo seu pai, desde pequenininho. Se aquela hora eu falei das mães, agora falando também dos pais. A bênção paterna. Todo filho precisa de um pai que abençoa. Essa é a verdade. Nos nossos lares, nós precisamos de mães e pais que sejam cheios do Espírito Santo, para guiar, no caso das mães, desde o ventre materno, mas os pais aí desde o nascimento, desde antes ali, orando e abençoando os seus filhos. João Batista, ele não teria a mesma desenvoltura, não chegaria à mesma grandeza espiritual inicialmente, se não fosse dedicado pelos seus pais desde a sua infância. Poderia alcançar através de outros métodos, mas ia levar muito mais tempo. Ao contrário do que aconteceu em sua vida. E quando nós avançamos aqui, nós vamos encontrar no verso 80 um resumo da vida dele. Logo aqui, depois do nascimento, já vai falar de João Batista, ele já vivendo nos desertos. Depois que ele crescia, se fortalecia em espírito, seus pais já eram muito idosos, morreram, mas Elias
agora passou a viver ali nos desertos da Judéia até o dia em que ele havia de se manifestar a Israel. E a influência dos pais no curto período que eles tiveram foi muito importante, porque esse menino poderia rapidamente se desviar dos caminhos do Senhor, tomar qualquer rumo, já não tinha paz, estava ali vivendo na pobreza. Por que digo na pobreza e na dificuldade? Deus nunca deixou que Elias, João Batista, aliás, passasse fome. Mas quando nós vemos que ele se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos, que era de uma planta, né, aí hoje mais conhecida para a gente como a alfarroba, era o alimento dos pobres ali que viviam pelos desertos. E ali ele crescia e estava sendo ensinado pelo Espírito Santo. Ele estava se preparando para a sua grande obra, que também ia iniciar-se por volta aí dos seus 30 anos de idade. Bom, nós temos aqui um tesouro aqui nesse baú também. Vamos comparar um pouquinho com o nosso futuro. Olha só, eu destaquei ali em amarelo que João Batista vivia nos desertos até o dia que ele havia se manifestar em Israel. E já que nós estamos falando que vai existir um outro João Batista, um outro Elias para o final dos tempos, a primeira coisa que nós queremos saber é onde esse João Batista está sendo preparado ou foi preparado e quando é que inicia o seu trabalho. Quando a gente pega Apocalipse capítulo 12, nos versos 13 e 14, nós vamos ver aquele texto lá de quando o dragão se viu tirado para a terra. Ele perseguiu a mulher, a sua igreja, que dera à luz ao filho varão, Jesus, primeiro advento. E aí foi dado à mulher, à igreja, 2 asas de grande águia para que voasse até o deserto. Então, de novo, o preparo pelo segundo advento começa lá no deserto. Aqui um deserto não literal, mas um deserto aí de uma igreja que nasceria de uma terra despovoada. E aí nós conhecemos que aí nos lugares mais vazios populacionais da terra, como o início aí eram os Estados Unidos, a América do Norte, né, estava sendo colonizado, é onde que essa mulher ia ser sustentada durante um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Nós não vamos hoje destrinchar a profecia do Apocalipse, então vou só afirmar aqui, mas vale a pena depois, quem precisar de um pouquinho mais de entendimento em relação a isso, estudar por que um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, se refere a 1260 anos, e muito mais, por que se refere do ano 538 até o ano 1798. Nós não temos tempo para poder fazer um estudo dessa profecia aqui. Então, eu vou apenas afirmar. Esse Elias, João Batista, ele vai iniciar o seu ministério, então, em 1798. Essa igreja, ela viveu, né, se escondendo desde a Idade Média pelos caminhos da terra, aí, os valdenses e outros grupos, huguenotes, tantos outros que sofreram pelos desertos deste planeta, desertos simbólicos, né, por causa da perseguição, e eles foram perseguidos aí durante 1260 anos, até que iniciou um ministério especial, o ministério de João Batista, o ministério do segundo Elias, aí no finalzinho. A gente pode conjugar em Apocalipse 3 com o trabalho da igreja de Filadélfia, né? Então é interessante aí comparar isso aí também. Mas deixa isso aí de pendurado e vamos avançar. Olha só, Mateus 3, de 1 a 3, vai falar do início, então, do ministério. Já que eu falei ali que no futuro tem o início do ministério de João Batista, vamos voltar no passado para a gente saber como que era o ministério de João Batista. O que é que João Batista fazia? Mateus 3, de 1 a 3, diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor,
endireitai as suas veredas. Então, o trabalho de João Batista era pregar, e pregar sobre o quê? Sobre as verdades que já estavam sendo abandonadas e pisadas. Ele devia endireitar as veredas. Quando um rei no passado ia visitar uma cidade do seu reino, que estava distante de sua capital ou da parte do império, antes ia uma equipe endireitando as veredas, aplanando os caminhos, tampando os buracos. Naquela época não tinha asfalto, não tinham carros, né? O que nós precisamos aí é de uma carruagem, e elas iriam andar por estradas de terra. E como era o rei que iria passar, o melhor que se podia fazer era endireitar as veredas. Da mesma forma, o rei Jesus viria a essa terra, mas as estradas da vida e da nação que estava aguardando Jesus estavam totalmente esburacadas, já tinham deturpado várias verdades, o próprio sábado já não era entendido da melhor forma, as pessoas já não guardavam, aqueles que eram responsáveis por guardar a palavra de Deus estavam ali agora também deturpando, às vezes não tinham entendimento, às vezes a cegueira era voluntária, outras vezes a cegueira ela era proposital, né? E aí nós vamos encontrar João Batista agora pregando o arrependimento. E veja aí, nós temos um tesouro, porque o próximo Elias, o próximo João Batista, também vai fazer exatamente a mesma coisa. Quem disse isso? Jesus, em Mateus 17:11, quando os discípulos perguntaram, nós já lemos esse texto. Jesus respondeu que, de fato, Elias virá e vai o quê? Endireitar as veredas, vai restaurar todas as coisas. Então, o trabalho é semelhante. O trabalho do Elias de hoje é restaurar as verdades que foram jogadas por terra. De novo, nós temos não uma nação, mas nós temos um conjunto de igrejas que carregam o nome de Cristo. São ditas como igrejas cristãs, fazem parte do cristianismo, mas as veredas não estão endireitadas. Nós temos muitos buracos. Então vai se levantar um João Batista, se levantou, como nós vimos desde 1798, desde o período da igreja de Filadélfia, se levantou um grupo para restaurar todas as coisas, restaurar as verdades da Bíblia, restaurar o que é pregado através dos mandamentos de Deus. Vamos avançar mais um pouco. Nós temos aí parte do trabalho importante de João Batista, era também o batismo. Olha só. Então saíram a ter com ele toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. É trabalho também do grupo de hoje, de Elias, de João Batistas do presente, a mesma coisa. Quem que mandou fazer a mesma coisa? Jesus. Mateus 28, 18-20, quando estava se retirando aqui dessa terra, um pouco já após a sua ressurreição, ele se aproximou dos seus discípulos, dizendo que toda a autoridade tinha sido dada para ele do céu e na terra. E aí agora ele estava comissionando aos seus discípulos a fazerem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. E aí ele afirma que está conosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Olha só, então nós temos aqui uma outra característica. Esse Elias ensinou nossos dias, e o trabalho dele é fazer discípulo, ensinar a guardar todas as coisas e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos aí mais uma revelação acerca de quem é esse Elias atual. Tem que ser um grupo
que guarda todas as coisas, não parte da palavra. Um grupo que restaura e coloca a palavra de Deus acima de todas as coisas. Um grupo que está aqui para poder aplainar os caminhos, endireitar as veredas para a vinda de Jesus pela segunda vez a essa terra. Esse grupo tem que ser um grupo que aguarda o segundo advento. São os adventistas do segundo advento que estão fazendo esta obra. Vamos avançar um pouquinho mais. Nós temos aí em Mateus 3:11 uma especificação um pouquinho mais desse batismo. Mateus, ele diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja que interessante, eu destaquei aqui água e fogo, porque na Bíblia tem algumas coisas que começam assim, né? Primeiro água, depois o fogo. Veja esse mundo. Esse mundo, quando ele foi criado, se você retornar lá em Gênesis 1:3, de 1 a 3, vai dizer que toda a superfície dele era completa por água. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas esse mundo, quando Jesus retornar, e passado o milênio, voltar aqui a essa terra, tudo isso aqui vai ser renovado, vai ser recriado através do fogo. Então, na criação, água, na recriação, fogo. Nós tivemos também 2 períodos em que Deus precisou destruir este planeta por causa da maldade do homem. A primeira destruição, o dilúvio, foi com água. A segunda e última destruição final vai ser com fogo. E mesmo o batismo, o primeiro batismo, o batismo de arrependimento, representado pela água. Mas ao segundo batismo, que nós procuramos todos os dias, é o nosso objetivo buscar o batismo do Espírito Santo, representado aí pelo fogo. A busca pelo Espírito Santo para que nós possamos fazer a obra de Deus completa. Não basta que nós nos arrependamos dos nossos pecados e aceitemos Jesus, batismo com água. Fui salvo. Mas agora eu preciso de trabalhar e para isso eu preciso receber o batismo do Espírito Santo. Para quê? Para receber poder, para ser testemunha. Vamos abrir o tesouro aqui? Olha lá. Quando nós recebemos o poder do Espírito Santo, nós poderemos ver a profecia de Joel no capítulo 2 se cumprindo em nossa vida. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. É claro que aqui Joel está se referindo a um derramamento em massa do Espírito Santo, um momento especial na história dessa terra, conhecido como a chuva serôdia. Mas até que a chuva serôdia caia, e esperamos que ela esteja bem próxima, nós devemos diariamente buscar o Espírito Santo em nossa vida. Aqueles que não buscam agora, dificilmente vão buscar uma chuva torrencial como é a chuva serôdia. Então, se buscarmos agora, há uma grande chance, é o que nós esperamos, de nós também estarmos no momento em que a chuva serôdia será derramada. E quando eu digo isso, não é porque a gente talvez vai ficar de fora, esperamos que não, eu digo porque alguns vão descansar antes deste momento em que a terra receberá um poder especial do Espírito Santo, a sua chuva serôdia. Só cabe a Deus, né, saber quem estará neste momento glorioso para o finalizar da obra aqui nessa terra. Vamos avançar um pouquinho mais. Em Mateus 2, 13 e 16, vai contar um pouquinho mais sobre a história de João Batista. Por esse tempo, Jesus dirigiu-se ali da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Lembra que João estava preparando o caminho para Jesus? O início do ministério público de Jesus? Em algum momento, Jesus e João iriam se encontrar. E, engraçado, por mais que eles fossem parentes,
Jesus e João nunca tinham se encontrado, diz o Espírito de Profecia, antes. O primeiro encontro dos dois foi no Rio Jordão, no momento do batismo. João pregava sobre Jesus sem conhecê-lo fisicamente, sem ter tido contato com ele. Pregava e anunciava a vinda de Jesus. E ali no Jordão houve esse encontro do adventista com quem era aguardado no advento, o primeiro advento. Veja, batizado, Jesus saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Fico pensando o seguinte, se houve um momento especial onde Jesus e João se encontraram, quando é que é esse momento, então, entre os adventistas que aguardam o segundo advento com a vinda aí de Jesus? Muitos poderiam pensar assim que eu já estou me referindo à volta de Jesus. Não, mas veja, quando Jesus encontrou com João, era o início ou o final do ministério de Jesus? Jesus estava sendo batizado e iria iniciar o ministério público ali após o batismo. Não era o final. João Batista não encontrou com Jesus, não foi indo para a cruz do Calvário, não foi no final. Então nós temos que ter um encontro também entre os adventistas do segundo advento com Jesus antes do final, que é a sua volta. Quando é que foi isso? Ou quando é que vai ser isso? Vamos ver aqui no nosso baú do tesouro, né? Quando é que isso acontece? Está aí em Daniel 8,14, uma profecia longa que não é possível de nós destrincharmos aqui, mas essa profecia das 2.300 tardes e manhãs, né, onde diz aí que o santuário seria purificado, ela tem um início em 457 a.C., o final em 1844, e a data de 22 de outubro, ela é muito conhecida. A igreja de Laodiceia, de Apocalipse 3, 14 a 22, ela começa aí, em 1844. Mas como assim? Quando é que foi esse encontro? Aqui estava um grupo de adventistas. Nós, muitas vezes, lembramos que eles passaram pelo grande desapontamento. Mas, na verdade, este grupo estava aguardando e confiando que Jesus viria naquele dia. Quando Jesus passa do santo para o santíssimo, ele começa uma nova fase no seu ministério. Assim como Jesus encontrou João Batista e começou uma nova fase, agora ele passou para o ministério público para começar a pregar às grandes multidões. Aqui Jesus passa do santo para o santíssimo e existia um povo piedoso aqui nessa terra, fiéis adventistas, aguardando o ministério, a volta de Cristo. Estavam aqui preparados, compungidos para o momento em que Jesus passaria do santo para o santíssimo. Esse é o momento em que novamente temos o encontro entre esse Elias do fim do tempo com o próprio Messias. Vamos avançar um pouquinho mais. Veja, João Batista teve uma parte triste na sua história, onde que ele foi preso. Em Lucas 3, de 19 a 20, diz assim: mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Interessante aqui notar que algumas coisas importantes. Primeira palavra tetrarca, só para a gente poder entender, ela está muito relacionada, por exemplo, com a monarquia. Uma monarquia é um rei governa sozinho sobre uma terra.
Então, se nós temos uma tetrarquia, nós temos 4 reis que governam sobre um território. Herodes era um rei tetrarca, ou seja, ele não governava sozinho sobre toda a terra. Ele era um dos 4, por isso ele era um tetrarca. Bom, nós temos aí, então, Herodes, Herodias e João Batista. Pensando nisso aí, gente, isso daqui não vai ser uma questão de profecias, porque isso está cumprindo. Nós estamos fazendo apenas uma comparação, tá? Então, por favor, não saia dizendo aí, Gustavo disse que João Batista, a profecia aconteceu, isso representa isso, isso, aquilo, outro. Não. Nós estamos só fazendo comparações entre o João Batista do passado, que fazia a obra de Elias, e o Elias de hoje. E é interessante notar algumas coisas, né, que são semelhantes. Leve somente para esse lado, tá bem? Não crie ilusões, nem coisas acima disso, não. Nós estamos simplesmente vendo coisas que são semelhantes e interessantes na palavra, como que elas se repetem. Veja só. Aqui no meu baú do tesouro, a gente tem mais uma coisa aqui. Quando nós falamos de Herodes, o tetrarca, ele tinha um grande poder ali, mas ele mandava somente sobre a 4ª parte da terra. Nós temos aí em verde também um país que domina sobre a 4ª parte da terra, a 4ª parte do poder militar, a 4ª parte da economia do planeta, a 4ª parte de quase tudo, até em consumo é a 4ª parte. Interessante, né? É um país que tem um poderio muito grande. Os Estados Unidos. Mas Herodes tinha uma esposa que não era legítima, e ali nós vamos encontrar Apocalipse 13, também uma mulher que vai prender os justos, os João Batistas, os Elias do futuro. Quem era essa besta de Apocalipse 13, né? Se a primeira ali, Herodes, né? A gente poderia aqui, quem sabe, numa tentativa de encontrar algumas semelhanças, identificar aí como os Estados Unidos, que governam sobre a 4ª parte, nós vamos encontrar também a segunda besta ali, que se refere a Roma papal, né? A besta que faria a segunda imagem. Esta mulher, no Apocalipse 13, ela deu muito trabalho para o Elias. Dentro dos 1260 anos, houveram muita perseguição, muitas João Batistas e Elias foram parar no cárcere. Muitos deles foram mortos por causa desta mulher. Assim como aconteceu na vida do João Batista do passado, Herodes e Herodias, né, nós tivemos aí uma mulher, uma besta, também representação aí da Igreja Católica Apostólica Romana, que durante 1260 anos prendeu aqueles que guardavam também a mensagem verdadeira da palavra de Deus. Mas vamos avançar mais um pouquinho, a gente vai ver aqui outro ponto interessante. O finalzinho da história de João não foi só na prisão. Acontece que no dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias, ela dançou ali diante de todos e agradou Herodes, que acabou prometendo para ela, com juramento, que ia dar para ela o que ela pedisse. E aí ela vai até a sua mãe, e a sua mãe fala para que ela pedisse num prato a cabeça de João Batista. A vida desse homem poderoso do Espírito Santo, ela termina com o martírio. Ele morreu. Mas ele morreu a pedido de uma mulher. Quando eu faço de novo essa comparação para os dias do futuro, esses João Batistas que vivem aí no futuro, nós vamos encontrar aqui no tesouro o seguinte. Nós temos também uma filha de Herodias, uma filha do catolicismo, que é o protestantismo. E o protestantismo, ele dança e agrada os Estados Unidos, né? Dança e agrada Herodes, porque
Os Estados Unidos são a nação maior protestante, e nós sabemos que, quando lemos Apocalipse 13, nós vamos ter a formação da imagem de uma besta ali. Nós sabemos pelas profecias que o protestantismo apostatado vai se unir com o Estado para poder ali fazer uma imagem à besta, Roma, para que aí façam o quê? Está aí o textinho marcado para a gente, Apocalipse 13, 15. Ao momento que se der fôlego a essa imagem da besta, fizesse com que ela falasse, ela também ia fazer morrer todos quantos não adorassem a imagem dessa besta. É mais ou menos a mesma história, né? A filha de Herodias, ela agrada Herodes, mas na hora de pedir a morte, é Herodias que instiga a filha a pedir a cabeça de João Batista. É a mesma coisa, a Igreja Católica é quem vai fazer com que o protestantismo peça aos Estados Unidos, com o seu poderio militar e bélico, que faça morrer todos quantos não adorem a imagem da besta. Esses aí são os João Batistas que ainda irão entregar a sua vida. Já entregaram durante vários anos, especialmente entre esses 1260 anos, mas ainda teremos alguns mártires, né? Apocalipse 17 ainda diz também: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando vi, admirei-me com grande espanto. João vê aí essa mesma mulher embriagada com tanto sangue, tantos João Batistas que deram a sua vida por Jesus. Bom, mas nós vamos encontrar aqui em Lucas 7, 28, um relato de que Jesus mesmo deu testemunho a respeito de João Batista. Eu vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. E olha só, nós temos aqui uma diferença entre João e Elias. A vida de João, ela termina com o martírio, com a morte. Mas a vida de Elias, lá do Velho Testamento, termina com Elias sendo elevado ao céu sem passar pela morte. Então nós vamos ter no final da terra dois grupos. Um que já passou, e ainda teremos alguns mártires, como João Batista. Mas o último será como Elias. Como Jesus prometia, Elias virá. O final, os últimos mesmo serão como Elias. São aqueles de Apocalipse 14, 4. A referência é aquele grupo especial dos 144 mil, que não vão passar pela morte. Essa é a pequena diferença entre João e Elias. Um grupo vai selar a sua vida com martírio, morrendo por Cristo em testemunho. Outro grupo vai passar pela angústia de Jacó, mas vai permanecer vivo até o final da história. Bom, o importante para nós hoje é pedirmos a Deus para que nós estejamos neste grupo. Só há um grupo que vai encontrar Jesus Cristo no segundo advento, para ir com ele para os céus. O outro grupo não irá. Irá ver a Jesus Cristo, mas vai pedir e clamar para as rochas, para que caiam sobre eles, para escondê-los da face de Deus. Então, meu pedido de oração nesta noite é para que nós todos estejamos neste primeiro grupo, que é formado de Joãos, Batistas e de Elias. Alguns de nós iremos descansar, outros de nós estaremos vivos por ocasião da vinda de Jesus. O mais importante é fazer parte desse grupo. Seja João Batista ou seja Elias, o importante é estar nesse grupo, porque é este grupo
que vai ter o privilégio de encontrar com o nosso Salvador. Então aqui está a minha entrega de hoje, que pode ser a sua entrega também. O pedido é a nossa oração: Senhor, quero ser parte do povo que cumpre a profecia, sendo Elias que prepara para a volta de Jesus. Para isso nós precisamos pedir a Deus o Espírito Santo. Eu gostaria de convidar você neste momento para orar comigo, solicitando a Deus este favor, esta misericórdia, esta graça sobre a nossa vida. Oremos. Senhor, nosso bom Deus, nós te clamamos porque entendemos que nós somos o Elias, o João Batista para esses últimos dias. Nós fomos chamados para poder pregar o Evangelho, restaurando as brechas, ensinando e fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para isso, Senhor, nós clamamos que o Senhor possa derramar sobre nós o teu Santo Espírito, para que possamos ter poder para ser testemunha do Senhor, para podermos fazer a obra que o Senhor espera de nós. Senhor, todos nós aqui desejamos encontrar a Jesus. Dificilmente vamos encontrar alguém aqui que tenha vontade de ser Marte. Talvez a maioria queira estar vivo por ocasião da volta de Jesus e fazer parte dos 144 mil. Mas isso somente cabe ao Senhor. Somente o Senhor sabe o que cada um de nós podemos suportar ou não. Não sabemos se alguns, inclusive, descansarão antes de que tudo isso aconteça. Mas nós pedimos, Senhor, o mais importante, que o Espírito Santo esteja no controle da nossa vida. Porque aí não importa o que vai acontecer. Nós sabemos que se Ele tiver o total controle da nossa vida, primeiro, nós vamos fazer a tua vontade. Depois, nós iremos cumprir tudo aquilo que o Senhor deseja para nós. Seja como testemunha, seja como Marte, ou seja como grupo que vai estar até a tua volta. E terceiro e mais importante de tudo, estaremos no céu com nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Esse é o nosso desejo, Senhor, e o nosso pedido. Por favor, não temos nenhum mérito. É por isso que nós clamamos pelos méritos de Jesus Cristo, para que isso seja concedido por nós através da graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada por compartilhar todo o seu conhecimento com a gente. E realmente abriu os nossos olhos, nos deu ânimo, né? Porque, na verdade, é uma mensagem que, de certa forma, dá um medinho. Mas é real e que Deus nos dê força, né? E essa mensagem trouxe realmente esperança, pelo menos para mim, de saber que mesmo que haja perseguição, é muito melhor sofrer ao lado de Cristo do que não estar ao lado dele. Então, muito obrigada pela sua mensagem, viu? Amém. Deus seja louvado. Eu só queria comentar em referência ao medo. Eu nunca deixei de ter medo também, principalmente pensando na possibilidade de ser um Marte. Nunca deixei de ter medo. Mas ela dá assim, uma certeza para a gente de que se isso for colocado diante de nós como uma coisa pela qual nós tenhamos que passar, há uma certeza, que Deus nunca prova os seus filhos acima daquilo que eles vão suportar. Então, no momento certo,
nós não vamos, se for acontecer conosco, nós não vamos nem nos reconhecer. Vai vir um poder sobre tal, né, que é a chuva do Espírito Santo mesmo, a chuva serôdia, em que nós vamos estar acima do que qualquer coisa que nós já estivemos hoje. E aí, lá nesse futuro, nós não vamos ter medo, como hoje eu ainda tenho, confesso. Né? Mas se o Espírito Santo for derramado, nem medo a gente não vai ter. É verdade. Exatamente. E eu, como mãe, eu já fico apreensiva aqui, eu falo... Eu nem tenho palavras para esse momento, assim, como mãe, pensar na dor dos meus filhos, né? Mas eu tenho certeza, eu falo isso para todo mundo. Eu fico aflita, mas eu tenho certeza que Deus nunca vai desamparar e vai ser eterno. Uma glória, vai ser para sempre sem sofrimento. Nunca mais a gente vai sofrer. Então, é isso. Muito obrigada, tá? Por toda a esperança que você trouxe para a gente. Amém. Mais uma noite. Espero revê-lo daqui a 15 dias, né? Sim. Tá bom? Deus abençoe, irmão. Amém. Deus abençoe a todas também. Uma boa noite. E obrigado novamente pela oportunidade da gente estudar junto a palavra de Deus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Meninas, se quiserem se despedir também, pode abrir o microfone, pode falar com o nosso mensageiro, tá bom? Deus abençoe. Em 5 minutinhos eu vou... A Lígia vai encerrar, né, Lígia? Sim. Renata, depois eu quero essa mensagem gravada para o meu esposo assistir. Eu achei muito lindo mesmo. Que Deus abençoe, irmão. Um beijo. Amém. A Liginha vai colocar no YouTube. Tá, obrigada. Depois vocês compartilham para mim o link, por favor, também? Sim, eu claro. Tá, joia. Obrigado. Tchau, irmãos. Deus abençoe. Amém. Tchau, feliz sábado. Tchau, feliz sábado. Oi, gente, boa noite. Eu não estava em casa, agora que eu vi. Se possível, se alguém tiver gravado a mensagem, puder me enviar, eu ficarei muito agradecida. Sim, pode deixar. A Lígia vai colocar no YouTube e ela coloca no Pastoreio depois o link, tá? Gratidão, e a Martinha obrigada. Compartilha com você, tá, Gustavo? Pode ficar tranquilo. Obrigada, a Lígia é mais rápida e eficiente do que eu, meninas. Pode ter certeza que vai ser rápido. Até mais, gente. Boa noite. Até mais, boa noite. Liginha, eu acho que você já pode encerrar, Flor. Tá bem. Tchau, meninas. Até a próxima. Tchau, Gustavo. Até sexta que vem. Tchau. A outra, né? 15 dias. Isso, daqui 15 dias. Podia ser toda sexta, né? Mas... Verdade. Vamos trabalhar nessa ideia. Eu não consegui revezar, porque tem um pequeno grupo que agora fica perto aqui de casa, que é na sexta, né? Sim. E aí eu falei, bom, como é que é de 15 em 15, então eu vou lá e cá, lá e cá. Ah, sim. Maravilha. Então, Deus abençoe, irmão. Amém. E com Jesus. Com Jesus também. Tchau. Tchau.